Olá a todos, tudo bem? Tô João aqui. Quando falamos de Jesus, sem sombra de dúvida, nós percebemos que ele foi talvez a figura mais incompreendida ao longo da história. Imagine você sendo incompreendido pelo seu próprio povo, seus familiares também. Imagine. Pois bem, essa parece ter sido a realidade de Jesus. E nessa perspectiva, os autores do Novo Testamento, especialmente os autores do Novo Testamento, isto é, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles então passam a ter uma finalidade de apresentarem Jesus aos seus leitores. E essa finalidade, então, a partir dos seus próprios insights, eles procuram então mostrar quem Jesus era. Particularmente, eu gosto muito de Mateus, né? Mateus, já nas primeiras páginas do seu evangelho, ela apresenta aquilo que eu entendo como algo mais importante, porque para o judeu a ideia da descendência é muito importante. E quando nós vamos para Mateus capítulo 1, versículo 1, nós enxergamos o seguinte: Mateus já vai dizer o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja, quem foi Abraão? Abraão foi considerado o pai da fé. E você sabia que Abraão, por causa de Abraão, há uma bênção destinada para todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua família? Pois bem, esse foi Abraão. E Davi? Davi foi simplesmente o segundo rei de Israel. Um guerreiro, um libertador, um conquistador. Mas para a nação judaica, parece que essa segunda visão, a ideia de Davi, e que falava mais alto sobre o Messias, então, que havia sido prometido para o povo de Israel. Perceba que o povo de Israel havia passado, então, por vários cativeiros, né? Você lembra do cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, e agora o povo está sobre a júdice romana, está sobre o cativeiro romano. E Jesus, ele vem exatamente nessa época em que o povo era escravizado, era dominado, era julgado pelos romanos. Então, para o povo judeu, eles não queriam alguém como pai da fé para os libertar do jugo romano. Eles queriam alguém conquistador, alguém libertador. É nessa realidade que Jesus vem, e eles então não enxergam Jesus como o libertador. Eles querem enxergá-lo como alguém que vai detronar o povo romano do trono. Nem sei se essa palavra existe, mas essa é a realidade. Então, Jesus passa a ser alguém estranho para eles. E Jesus se dizia várias vezes que era Deus, e que era o Messias. Mas para eles, a ideia do Messias, que não tirava do trono os romanos, não parecia não fazer sentido. Então, por essa razão, você lembra na história, a história mesmo vai retratar, que várias pessoas vinham e diziam ser Jesus. Elas se destacavam no meio do povo, amontoavam ali um grupo de determinadas pessoas e tal, para tentarem libertar os judeus do jugo romano. Mas essa não é a realidade de Jesus. Mateus nos apresenta, no capítulo 1 ainda, no versículo 20 e 21, ele diz assim, ó, eu peço que você abra sua Bíblia, ele diz assim: quando o anjo vem, chega e fala para José, ele fala assim: José, fique tranquilo, não despeça sua esposa, porque ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, Mateus está dizendo claramente que a missão de Jesus não é apenas libertar o povo de uma escravidão romana, mas é libertar o povo de algo mais profundo, dos seus pecados. Então a missão de Jesus, o propósito de Jesus é salvar a mim e a você dos nossos pecados. Veja, Jesus se dizia ser Deus, mais ainda, né? Na verdade, ele dizia ser o Filho de Deus. E você sabe, existe uma analogia, né? Uma alegoria, podemos dizer assim, que diz assim, ó, um adágio: filhinho de peixe, ou filho de peixe, peixinho é. Então, se você diz que é filho de Deus, quer dizer que você está dizendo praticamente que você é um Deus. E Jesus dizia isso. E para eles, ser um Deus era alguém que podia perdoar pecados, alguém que podia curar. Existe um episódio aqui mesmo em Mateus capítulo 9, que basicamente ele resume essa dinâmica de perdoar pecados, de curar. Apresentaram para Jesus um paralítico, e esse paralítico chegou e Jesus fala assim para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. E nesse meio termo estavam os judeus, os fariseus, os escribas ali, todos blasfemavam contra Jesus, dizendo assim: na verdade, você que está blasfemando,
Quem disse que você pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Na verdade, Jesus vendo aquela toda briga ali, porque ele estava perdoando os pecados daquele rapaz, Jesus fala e pergunta, o que parece ser mais fácil? Dizer para esse jovem que perdoado estão os teus pecados, ou dizê-lo, levante e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para isso, eu vou dizer a esse rapaz, filho, levanta-te e anda. Então, Jesus ele prova aqui duas coisas. Que ele não apenas ele perdoa pecados, já que eles diziam que quem pode perdoar pecados era só Deus, mas ele comprova também curando aquele rapaz. Eu não te conheço, é a tua realidade. Eu sei que se você é humano, assim como eu, você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. E a missão de Jesus não é talvez nos livrar das nossas lutas, dos nossos desafios pessoais, finanças, outras coisas parecidas. Sim, Jesus quer nos livrar disso também. Mas a missão de Jesus, claramente detalhada aqui por Mateus, é para salvar o seu povo dos seus pecados. Então que Deus te abençoe, que você tenha essa noção de que Jesus ele tem uma missão específica. E a missão específica dele passa por perdoar pecados. E Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.